Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor, meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e a graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Então, neste domingo, a Igreja nos convida justamente a refletir sobre o perdão, né? Coisa que já vem sido pouco já refletido, né, na semana passada, no Evangelho da semana passada, questão, né, da correção fraterna, né, esse amor em comunidade. Mas né, em seguida, em sequência a esse Evangelho, né, a Igreja nos convida a refletir sobre o perdão especificamente, né? Esse perdão que, né, Deus nos dá, né, e esse perdão que nós devemos dar ao nosso irmão. Então, primeiramente, ah, né, o Evangelho é dividido, de certa forma, em duas partes, né? Tem a primeira parte que Pedro pergunta, né, a Jesus quantas vezes nós devemos perdoar, né, o nosso irmão, e outra parte, né, que é a parábola do devedor implacável, né? Ou seja, desse devedor que não tinha, né, como pagar essa dívida. Então, nessa parte, né, que Pedro pergunta, né, a Jesus quantas vezes, né, nós devemos perdoar nosso irmão, né? Perguntou 7 vezes, né, mas Jesus responde, né, até 77 vezes, né, que não é, claro, não é obviamente o número, né, 77, chegou esse limite, não vou perdoar mais, né, o meu irmão, não, mas na verdade é só é um número que significa outra coisa, né? Ou seja, né, existem várias interpretações, até interpretações da outra tradução, né, que é até 70 vezes 7, né? Mas eu vou usar essa dos 77 vezes, né, que Santo Agostinho vai usar também, né? Ele vai dizer que justamente ele vai dividir nesse número em 7 vezes 11, né? E que o 7 significaria os 7 dias da semana, né? Ou seja, sempre, né? Todo o tempo, todos os dias, essa questão da totalidade. E o 11, ele vai dividir em 10 mais um, né? Seria os 10 mandamentos, e esse mais um, que seria o pecado, né? Que quebra, entre aspas, esses 10 mandamentos, vai contra esses 10 mandamentos, juntos, né? 11, significando daí o pecado. Então, perdoar sempre, né? Então, esse que é o que esse número nos passa, né, o 77. Então, esse, né, tem significado de perdoar sempre o nosso irmão, né, e qualquer pecado, sempre qualquer pecado, todo pecado, né. Então, passando, né, então depois, porque uma parábola, né, que vai complementar, né, esse que vai dar, assim, uma base mais imaginativa desse ensinamento que Jesus quer nos passar, que é justamente a parábola do devedor implacável, né? Esse devedor que não tinha como pagar, né? Que um rei, né, que vai, né, ter as contas, né, com os seus empregados, e chega esse devedor, né, esse empregado que devia 10.000 talentos, né? Então que isso, e ele não tinha como pagar e tal, e foi suplicou, né, ao rei que ele ah, desse tempo que ele pagaria, né? E o senhor, né, esse rei, perdoou ele, né, dessa dívida, né? E quando ele se encontrou com um servo, né, que é também um servidor desse rei, se encontrou com ele, que também devia, só que devia 100 denários, né? E só que ele não teve essa mesma compaixão que esse rei teve, não teve essa mesma compaixão e pegou ele, né, pelo colarinho, né, que dias pegou ele e sufocou ele assim, não, vai ter que pagar tudo, né, o que tu me deve e tal, jogou ele na prisão. É coisa que o rei ameaçou ele fazer, né, que iria fazer, mas acabou perdoando, né, essa culpa, essa dívida, né, assim, pra gente, só que depois, né, que
os outros empregados viram, né, isso que estava acontecendo, falaram pro esse rei. Esse rei disse: não, servo mau, né? Vai agora, eu te perdoei, não conseguiste te perdoar, né? Esse irmão que devia tão pouco a ti, né? Então colocou ele na prisão até que pagasse tudo, né? Essa dívida. Então, o que que nós podemos tirar, né, dessa parábola, né? Primeiro, para começar pelas quantidades, né? Esses 10.000 talentos, né? Que seriam de ouro, né? 10.000 talentos de ouro, que seriam, né, em toneladas, né, em peso, assim, na quantidade que a gente usa, seria 340 toneladas, né, de ouro. Isso é muita coisa, né? E os 100 denários seria 30 gramas, né? Não, assim, pouquíssimo, assim, né? Se for fazer a porcentagem disso, dá 0,00003, se não me engano. É muito pouco, né? E até é interessante, né, que esses 10.000 talentos, né, é uma quantia assim que provavelmente na época nem se tinha tanto, nem se tinha tanto, talvez não se tinha tanto escavado, assim, descoberto tanto ouro, né? Mas essa era a dívida, né, que esse devedor tinha, né? Ou seja, era o pecado, né, que a gente tinha contra Deus, né? Se, e que nós não teríamos como pagar esse pecado, né? Pagar esse pecado sozinho, não teríamos como, né? Mas Deus, né, sua infinita misericórdia, veio até nós, né, se encarnou, se fez carne, né, morreu por nós, pagou essa dívida por nós, é que nós não poderíamos pagar, pagou essa dívida por nós, né? E só que, né, na nossa vida cotidiana, a gente se encontra com esses irmãos, né, esse nosso irmão que, que né, nos ofendeu com uma coisa que parece pequena, mas na nossa perspectiva até é grande, né? Assim, esses denários, né, esse dinheiro, né, se fosse, né, se fosse mudar, né, para reais, digamos assim, seria em torno de uns 9.000 reais, né? Assim, é grande, né? Mas não é nada comparado ao que a gente devia, né? Que era em torno de, se eu fazer as contas, né? Uns 300 bilhões, né? Assim, era praticamente nada, né? Que a gente devia, que esses irmãos devia, né? E só que a gente foi perdoado daquela dívida, né? Então, só que para nós, na nossa perspectiva, às vezes parece muito, né? Às vezes, alguns meses de salário, né? De sustento que esse irmão está me devendo, né? Mas eu já, né, fui perdoado já uma dívida infinitamente maior. Então, para a gente, né, uma das dicas assim que eu, assim, nessa meditação, quero dar assim para a gente, que a gente possa consiga realmente perdoar o nosso irmão, ou pelo menos facilitar esse perdão, é justamente lembrar da dívida que a gente foi perdoado, né? Assim, lembrar do perdão de Deus que Ele nos deu, que Ele nos ama, que Ele sempre nos perdoa cada vez que a gente se confessa, cada vez que a gente realmente se arrepende, né, e que nos perdoa na cruz, né, então, foi uma dívida assim tão grande, né, assim que a gente não teria como pagar e que ele ah, pagou por nós, né? Então, que nós possamos pensar nisso, né, quando a gente se encontra, né, quando a gente recebe, né, essas ofensas, e realmente perdoar sempre, né, como diz, mas perdoar sempre todo pecado. Eu sei que é difícil, né, mas ter sempre na memória a questão desse amor de Deus por nós, né, para que nós possamos ter também o amor de Deus, então que nós podemos então sempre ah, perdoar o nosso irmão de coração, né, como Deus nos perdoa de coração, Ele foi misericordioso conosco, que nós possamos também ser misericordiosos com nossos irmãos e perdoar sempre, né, pedir essa graça desse perdão que muitas vezes pode ser difícil, mas que com a graça de Deus é possível. Fique com Deus. Amém.